para nós e nós vamos fazer uso da Bíblia. Aqui temos a palavra de Salomão falando sobre o coração do homem. Salomão está dizendo que o coração conhece a sua própria amargura. Irmãs, irmãos, obreiros, se for dada aqui essa noite a oportunidade a cada um de nós, cada irmão tem a sua amargura. Alguém poderá externar que a sua tristeza é em relação à sua saúde ou à enfermidade de um parente. Outro vai externar que a sua amargura é a dificuldade financeira em que ele vive. Outro vai dizer: são as dívidas que têm consumido tudo que eu tenho. Outro vai dizer: é a minha casa que é a minha amargura. Outro vai dizer: a vida é amarga para mim. Salomão diz aqui que o coração conhece a sua própria amargura. Gente, pessoas que moram ao nosso lado, ou até mesmo o amigo mais íntimo, não é capaz de conhecer a intensidade da amargura do nosso coração. Até mesmo às vezes a alegria que está no coração do homem não é conhecida e não é entendida por quem está perto. Salomão diz aqui na segunda parte que o estranho não se entremeterá na sua alegria. Salomão está dizendo que nem a alegria do homem é entendida pelo outro. Outro sim, irmão. Talvez você está aqui essa noite remoendo a sua amargura e entrou aqui essa noite num estado até de muita depressão, preocupação, angústia e tanta coisa. E você veio à casa de Deus buscando uma solução para a sua vida. Porque você já conversou com A, você já conversou com B, mas ninguém foi capaz de entender o seu problema. E muitas das vezes nós conversamos com os nossos amigos, com irmãos, homens de Deus, e eles olham para nós e dizem assim: mas está muito fácil de resolver. Mas você olha e diz: não está fácil. Outros até dizem assim: só isso? Seu problema é esse? Não, rapaz, o seu é pequeno perto do meu. Mas Deus não despreza aquilo que nós sentimos. Deus não despreza a maneira pela qual nós estamos sofrendo com as amarguras da vida. O coração conhece a sua própria amargura. Ninguém melhor do que você mesmo para saber a intensidade das tristezas que as consequências da vida têm trazido até você. Ninguém melhor do que você mesmo. E às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas, porque elas não entendem o tamanho ou a amargura ou a decepção que nós estamos vivendo. Salomão diz: o coração conhece. E eu quero usar outro texto, irmão, para não ficar só aqui com Salomão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. Salomão diz da amargura do coração, em que cada um conhece a sua própria amargura. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 21. Você talvez está aqui essa noite dizendo: como Deus está falando comigo? Porque eu já falei para o meu esposo, pois essa situação me faz sofrer, essa situação me angustia, e ele não acredita, mas Deus está falando que Ele conhece a minha amargura, a minha angústia. Deus conhece. Capítulo 21 de João, nós faremos a leitura do versículo de número 17. Diz assim o texto: disse-lhe terceira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me?
E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Nós estamos aqui nesse texto de uma conversa entre Jesus e o apóstolo Pedro. E o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor pergunta a terceira vez. E na terceira pergunta, que é o versículo 17, é acrescentado pelo irmão Pedro a palavra: tu sabes tudo. Voltemos ao texto. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, vírgula, tu sabes tudo. Você pode dizer assim: tu sabes tudo. Ele sabe tudo. O que nós vivemos, o que nós passamos, não está oculto e não é desconhecido aos olhos de Deus. Salomão diz que o coração conhece a sua própria amargura. E Pedro diz para mim e a você: mas ele sabe tudo. Oh, irmão, se você, se nós aplicarmos essa verdade à nossa vida, entendendo que ele sabe de tudo, nós vamos viver de forma diferente. Nós vamos, como foi dito essa noite, caminhar de forma diferente, porque ele sabe tudo. Ele conhece as amarguras do meu coração, as tristezas que aqui estão, mas ele sabe tudo. E quantas vezes acontecem coisas na nossa vida e nós ficamos: por que aconteceu isso? Por que foi dessa forma? Eu ouvi um testemunho de uns irmãos, e vou contar a vocês, já contei isso lá em Rio Verde. Estavam num círculo de oração, as irmãs estavam orando. A irmã tocou a campainha para dar início ao círculo de oração, irmãs. E Deus tomou uma irmã em profecia e disse assim: purututu, purututu, purututu. Vocês entenderam? Eu vou dizer de novo: purututu, purututu, purututu. Alguém entendeu alguma coisa? A irmã dirigente do ciclo de oração disse: irmãs, vamos orar, e após a oração todas nós vamos para casa. Como assim? Mal começou o ciclo de oração e já vamos para casa? Ela disse: Deus acabou de falar purututu, 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 então vamos para casa. Irmã, mas o que é isso? Não, nem começou direito o ciclo de oração. Uma irmã falou assim: olha, eu tenho um compromisso com Deus de não faltar nenhum ciclo de oração, então eu não vou embora. Irmã, Deus falou. A irmã chamou o porteiro, tirou todo mundo da igreja e todo mundo foi embora. A irmã foi até a casa do pastor e disse: pastor, estávamos no culto e Deus tomou uma irmã em profecia e disse: purututu, purututu, purututu. Eu, ouvindo essas palavras, fiz uma oração e dispensei as irmãs do círculo de oração e vim avisar ao Senhor. E o pastor coçou a cabeça e pensou: ai, 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 se ela tivesse pedindo conselho, eu teria falado outra coisa para ela: termina o círculo de oração. Mas ela já dispensou, o que eu posso fazer? Ele disse: tudo bem, irmã. Daí a pouco chega um tanto de irmãs na casa do pastor: pastor, o senhor não vai, ficou sabendo que a irmã mal começou o ciclo de oração, ela encerrou, porque Deus falou lá purututu, purututu, e terminou o ciclo de oração. E o pastor: pois é, irmã, ela já esteve aqui, você entendeu alguma coisa? Ele disse: não, também não entendi. As irmãs foram embora. Meia hora depois, o porteiro da igreja
chega na casa do pastor, ofegante, desesperado, e diz para ele: pastor, o senhor não vai acreditar no que aconteceu. Ele disse: sim, meu filho, o que aconteceu? O teto da igreja desabou, mas graças a Deus não tinha ninguém lá. Você agora entendeu o purututu, purututu, purututu do Senhor? Oh, irmão, Ele sabe tudo. O coração conhece a sua amargura, mas Ele sabe tudo. Poderia eu e você essa noite, como ouvimos o irmão Gilson, o irmão Eurípides, falando aqui do Salmo 37, quando Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E como é essa entrega, irmão? Tem gente que a entrega dele é assim, ó. Mas, viu? Tem gente que a entrega dele é assim, tá? Pega. Mas não é essa a entrega que Davi diz no Salmo 37. A entrega que Davi diz no Salmo 37 é assim: melhor ainda se for assim, irmãos, ó, de joelho, entrega, porque Ele sabe tudo. Irmãs, entrega. Mocidade, entrega. Homem, entrega. Ele sabe tudo. Ele conhece a nossa vida. Jeremias no capítulo 10, o versículo 23, ele diz que não é do homem o seu caminho, e nem do que caminha o dirigir dos seus passos. Tem muita gente que é senhor do seu caminho, mas Davi tomou uma decisão diferente. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Davi estava dizendo aqui como Pedro: por quê? Porque Ele sabe tudo. Não é o meu caminho, mas é o teu caminho. Irmão, irmã, irmãos que aqui estão esta noite, seria bom se você pudéssemos essa noite dobrar o nosso joelho. Nós que perguntamos tantas coisas para Deus, pudéssemos dizer na nossa oração hoje: Senhor, Tu sabes tudo. Porque há uma corrente por aí, ensinando daqui, dali, acolá, dizendo assim: pastor César, não aceite, eu rejeito, não aceite, eu determino. Mas ore diferente. Ore dizendo: Tu sabes tudo. Acalma e aquieta o meu coração. Pedro já não sabia mais o que dizer, e ele diz talvez a maior verdade da sua vida: Senhor, Tu sabes tudo. Oh, irmã, como é que está a sua vida? Está do jeito que você queria? Está da maneira que você programou, que você arquitetou, que você sonhou? Não, irmão, a minha vida é pura amargura. Mas não vamos ficar com essa palavra tão melancólica de Salomão sobre a amargura do coração. Fiquemos com a palavra de Pedro: Tu sabes tudo. Fiquemos com a palavra de Davi, entregando ao Senhor e confiando nele. E 3 verbos ali se apresentam no capítulo 37, que é a tríade do relacionamento nosso com Deus. Ele fala de confiança, ele fala de entrega e ele fala de descanso. Oh, irmã,
Tem quanta gente cansada no nosso meio. Tanta gente que já não dá conta mais de levar a sua cruz. O salmista no Salmo 119, versículo 96, ele diz: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. A toda perfeição. Hora ou outra encontramos pessoas, homens tão fortes, mulheres de uma fé que parece inabalável, mas eles chegam no seu limite. Daqui a pouco você vê, sabe o irmão e a irmã, separaram. Eu disse, por quê, rapaz? Olha, lá chegaram no limite. Hora ou outra um pai sai de casa e diz, eu não dou conta dos meus filhos. Hora ou outra um pai manda o filho embora, porque diz, eu cheguei no meu limite, eu não dou conta mais. Hora ou outra ficamos assim de boca aberta, ouvindo histórias. Você ficou sabendo o que aconteceu com o irmão? Isso. Na linguagem do goiano ele diz assim, ele chutou o pau com a barraca, ele quebrou tudo, ele saiu, parece que ficou doido. Chegou no limite. Você conhece o seu limite, irmão? O seu limite, irmã? Você sabe até onde você vai? Você saberia definir qual é o seu comportamento em qualquer circunstância? Parecia tão perfeito, parecia tão senhor de suas ações, mas o salmista diz, a toda a perfeição eu vi limite. Hora ou outra, alguém, há poucos dias, um irmão me ligou e disse, você pode vir aqui em casa? Eu disse, rapaz, mas agora? Ele falou, é agora. Eu estava fazendo caminhada lá na Câmara Municipal, estava eu, minhas filhas e uma cachorra. Falei, mas é agora? Ele falou, tem que ser agora. Falei, então tá. Corri lá em casa, deixei as meninas, a cachorra e corri lá na casa dele. Cheguei, quando a irmã me recepcionou, eu vi que o clima não estava bom. Parece que a amargura estava estampada no rosto. Quando eu dei os primeiros passos dentro da casa, eu vi uma mala cheia de roupa e umas roupas por sobre a mala. Ela disse, ele está lá no quarto. Eu entrei e ele disse a mim, acabou. Eu disse, o que acabou, meu filho? Se acabou o meu casamento. Eu cheguei no limite. Eu não dou conta mais. Eu não tenho força mais. Olha, eu fiz assim, eu fiz desse jeito, eu cedi dessa forma, eu organizei assim, eu fiz assim, e só eu fiz, e eu fui ficando sabendo, nossa, esse homem é bom demais, hein? Comecei até a ficar com inveja, irmãs. Estou contando para vocês das minhas fraquezas. O homem é bom demais, hein? Eu fiz assim, e essa mulher não me dá valor, ela só faz isso, ela não reconhece, ela não sei o que e tal, e eu cheguei no limite e eu vou embora. Você chegou no limite. Você não consegue ir mais. Eu disse, pois é. Eu sem saber o que dizer, porque o homem não tinha defeito aí. E agora? Que todo, irmão, se eu contar para vocês as qualidades desse homem, não vou contar não, porque vocês vão ficar com inveja. Falar, oh Deus. Ou vai orar assim, transforma o meu marido, faz igual aquele lá que o irmão Fábio falou. Que o homem é bom. Mas ele chegou no limite dele. E eu falei, rapaz, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Dobramos o joelho e oramos. E o que eu vou falar? Sabe quando o Senhor toma a boca da gente? Naquela hora o Espírito Santo tomou a minha boca. Eu disse, pois é, até hoje você andou no seu caminho, você conduziu o seu casamento na sua razão, na sua lógica. Mas faz uma coisa hoje, entrega para Deus e deixa Ele conduzir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele sabe tudo.
Glória a Deus. Há poucos dias a esposa dele me convidou para almoçar na casa dele. E ela disse: irmão, eu não sei o que você falou para ele aquele dia. Eu disse: eu não falei nada, quem falou foi o Senhor. Ela disse: o homem parou com aquelas enjoeiras dele, porque ele tinha mania de limpeza, tudo era organizadinho, o guarda-roupa dele tudo era organizadinho. Hoje ele já deixa até meio bagunçado. Eu vou lá, nem fico brava com ele. Ele era uma perfeição só, hoje ele tem defeito, mas ele está aqui comigo. Glória a Deus. Ele sabe tudo. Eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe tudo. Sabe, irmão, nós caminhamos com a nossa razão, cheio de nós mesmos, senhor de nós mesmos. Mas Jeremias diz lá no capítulo 10, versículo 23: não é do homem o seu caminho, nem do que caminha o dirigir dos seus passos. Diga assim: o meu caminho não pode ser meu. Irmão Gilson leu aqui essa noite que Jesus é o caminho. Dá para desfazer do nosso esta noite? Ah, irmão Fábio, mas o que eu vou fazer? Como é que vai ser a situação da vida? Ainda lá no Salmo 37, Davi diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu não sei aonde eu vou pisar, mas eu sei que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Talvez o que Deus está falando com você essa noite seja o que Deus falou com aquelas irmãs: purututu, purututu, purututu. Esses dias estavam no culto, Deus falou com o irmão e ele saiu feliz, e eu não entendi nada. Deus falou assim: eu vou te usar no pra e no pré. E o irmão ficou: eita, aleluia. Eu fiquei: o que Deus falou? Eu vou te usar no pra e no pré. Eu até fiquei pensando: será que é na escola? Pré, pra. Mas não era para mim a palavra, era de um pastor. Deus falou, foi para ele: eu vou te usar no pra e no pré. Falou desse jeito: eu vou te usar no pra e no pré. E o irmão: eita glória, e aleluia, e glória a Deus. E nós ficamos assim: que é isso? Que mistério, né, pastor César? Mas Ele sabe tudo. Oh, irmão, Deus quer que eu, que você, que nós voltemos para as nossas casas hoje mais tranquilo. Sabe essa taquicardia que de vez em quando você sente? Parece que o coração vai sair pela boca. Parece que a situação saiu do controle. Saiu do nosso, mas não dele. Saiu do nosso, mas não dele. Eu li uma frase de um pregador do século XVIII. Ele diz assim: eu estou na cruz e na perseguição, mas o meu rei permanece no trono. Talvez você possa dizer para o irmão, para a irmã do seu lado essa noite: rapaz, a coisa não está boa para mim, mas Ele sabe tudo, e Ele permanece no trono. Permaneça no caminho, irmão. Tenha a coragem que Davi teve de entregar. Quer ver, irmão? Quantos aqui não tem dificuldade em confiar? Pode levantar a mão. Quantos não tem dificuldade em confiar em Deus? Isso, alguns levantaram, pensam. Quantos não tem dificuldade em entregar? Amém, alguns não têm, que bênção. Quantos não têm dificuldade em descansar? Entrega, confia e descansa. Tem gente que entrega, confia mais ou menos, descansar de jeito nenhum, né? Ele entrega, confia mais ou menos, mas descansar de jeito nenhum. Algumas expressões na Bíblia tão simples,
mas de uma profundeza tão grande. Quer ver, irmãos? O salmista diz assim: eu deitei e eu dormi, porque o Senhor é comigo. Quanto tempo você não tem uma boa noite de sono? Quanto tempo você não tem um dia tranquilo? Mas há quanto tempo seus dias são de tanta perturbação e inquietação? Há quanto tempo o seu dia é um dia revoltoso, de ações intempestivas? Bate porta, quebra, grita, berra, sofre. Toma remédio porque começa a tremer, deixa as coisas cair, esquece, não sabe onde pôs a chave, não sabe cadê, não sabe cadê, não sabe cadê. Tem diarreia, coceira, fica nervoso, come demais, não come. Tem ou não tem gente desse jeito? Hã? Quer ver? Quem aqui perde o sono? Tá bom, não vou perguntar quem tem diarreia não. Quem dá coceira? Quem aqui fica de um lado para o outro dentro da casa? De lá para cá, vai lá na geladeira, abre, vai lá na sala, senta, liga a televisão, desliga, volta, vai lá no quarto, vai no banheiro. Meu Deus, entrega, confia, descansa. Ô irmão Fábio, a minha dificuldade é na entrega. Irmão, se você não entregar o seu caminho e andar no caminho dele, nós não podemos fazer nada. Mas se você entregar, confiar e descansar, você vai desfrutar do que Pedro está dizendo. Ele sabe tudo. Eu não tenho as respostas para você. Salomão diz que o seu amigo também não tem as respostas para a amargura do seu coração. Mas Pedro aponta para mim e para você. Ele sabe. Irmão, por que você está vivendo isso? Rapaz, vamos perguntar isso não. Vamos continuar cantando aleluia. Vamos continuar servindo e esperando o Senhor. Não continue vivendo dessa forma. A toda perfeição vi limite. Homens que a gente olha e pensa assim: esse aí não cai. A tempestade vem, balança para frente, para trás e firme. E firme. A maioria dos andarilhos que estão por aí, irmão, são homens e mulheres que chegaram no limite da sua vida. Viu? Não despreze a sua limitação. Você não é um super-homem. Você tem limites. Tem situações que você não consegue resolver. Não tem aquelas pessoas que querem resolver tudo. Não, deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Tem ou não tem? Não tem aqueles que lá na família abarca o problema de todo mundo? Rapaz, como é que... Não, deixa, o fulano já está resolvendo. Não, o fulano está fazendo. Não, ele já vai fazer. Não, ele está fazendo. Daí daqui a pouco, essa pessoa vai entrando num esgotamento. E diz: não dou conta mais. Ei, Deus está dizendo a você que esta noite Ele renova as tuas forças. Ele está dizendo a mim e a você que Ele sabe tudo. Ele sabe a condição que cada um de nós entramos aqui esta noite. Pessoas cansadas, fadigadas, sem saber o que fazer, precisando de uma palavra de Deus. E hoje você vai para casa com o seu purututu, purututu, purututu. Você pode dar um glória a Deus? Irmão Fábio, mas eu não entendi que você falou de purututu e purututu aí. Não é problema meu e nem seu não, irmã. Ele é quem sabe de tudo. Talvez Deus fale para você o que falou para o pastor: vou te usar no prã e no pré. Pronto. Ele falou, ele sabe tudo. E tem gente que é curioso, né? O que é isso? E fica inquieto. Mas Deus falou. Mas como é que Deus falou? Que jeito que Deus falou? Por que Deus falou dessa forma? Eu prefiro ficar com a palavra de Pedro.
O Senhor sabe tudo. Vamos de pé, irmãos. Deus falou com você através dessa palavra? Irmãos, vocês entenderam? Mocidade foi clara. Irmãos, o coração sabe da amargura, mas Ele sabe tudo. Eu preciso... Como que é o gesto? É assim? Porque quando a pessoa chega no limite, ele faz assim, né? Ah, toma isso, não dou conta mais, tá aqui, ó. Não, a entrega é assim, ó. Essa é a entrega que Deus quer nesta noite nossa. Assim, irmãos, ó. Entrega, a confiança e o descanso. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero perguntar para você mesmo, cristão, se essa palavra falou com você. E você, irmão, eu estava quase chegando no meu limite, porque eu sempre quis resolver as coisas na minha razão, no meu entendimento, e não consegui. Mas hoje eu vou entregar para aquele que sabe tudo, e eu preciso de força para entregar. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Você que tem dificuldades na entrega, vem aqui. Glória a Deus. Não fica olhando para os irmãos que estão vindo e pensando: ah, ele tem dificuldade, ela tem dificuldade na entrega. Vocês querem ver a hora que eu perguntar o terceiro? Vem aqui o segundo grupo, o que tem dificuldade na confiança. Agora eu acho que vai lotar, pastor César. Aqueles que têm dificuldade em descansar, mas quer descanso, vem também. Falei para vocês, Deus sabe que nós estamos com um povo cansado, esgotado, gente chegando no limite, gente que talvez entrou aqui esta noite dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo esta noite, eu não sei mais o que fazer. Viu? Mas Ele sabe o que fazer, irmãos, porque Ele sabe tudo. Conhece a limitação, a fraqueza, o desespero, a amargura, toda a angústia. Deus conhece e sabe tudo. Não queira você saber mais do que convém saber, mas o teu Deus sabe como precisa ser feito. Aquela pessoa que ouviu a palavra do Senhor e que não é crente, mas quer hoje entregar, confiar, descansar, ter a amargura do coração entregue nas mãos do Senhor, dê um sinal com a sua mão dizendo: eu me rendo, eu me rendo, eu não dou conta, Deus cuida de mim. Não tem? Estenda suas mãos para cá, irmão, e vamos orar por eles, eles por nós e nós uns pelos outros. Grande Deus e eterno Pai, obrigado pela palavra que o Senhor falou conosco esta noite. Deus, o Senhor conhece a amargura de cada coração que aqui está. O Senhor sabe do limite desse homem, do limite dessa mulher, que as forças estão se esgotando. Deus já não tem mais o mesmo vigor de outrora, mas veio aqui para entregar essas dificuldades ao Senhor. Ele está aqui, ela veio aqui à frente para confiar em Ti, para descansar em Ti. Meu Deus, que não seja deles o caminho, que não seja os passos deles, mas seja o caminho do Senhor, que seja nos passos do Senhor, confirmados por Ti, meu Pai. Dê força a esse homem, a essa mulher, que já não sabe mais o que fazer, de
tanta canseira, meu Deus, de tanto esgotamento, mas nessa noite ela sinta o renovo da tua parte, a confiança, a certeza e o descanso que tudo, ó Deus, foi entregue nas mãos do Senhor, porque tu sabes tudo, tu é o que conhece, tu é o que faz, e tu não perdes o controle não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, amém e amém. Irmão, você pode apontar o dedo e dizer assim: tu sabes tudo. De novo, tu sabes tudo. Quem sabe amanhã, durante o dia, na circunstância difícil, você possa dizer: tu sabes tudo. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.